Revista CBN. Livros. Paradiplomacia, você já ouviu falar nesse termo? Acho que é um termo que ganha, inclusive, relevância nesse contexto da Covid. Você deve ter ouvido falar como, em paralelo a negociações de governo federal, como os governos estaduais e municipais podem também exercer algum tipo de diplomacia internacional. Isso é possível, isso é previsto, isso é estudado. Para falar a respeito desse assunto e até pensar um pouco em descentralização do poder também, não sei se ele vai falar para a gente a respeito desse assunto, eu converso agora com o professor Gilberto Rodrigues. Ele é professor associado da Universidade Federal do ABC, onde atualmente coordena o programa de pós-graduação em Relações Internacionais. O professor Gilberto está aqui e lança, inclusive, o livro Paradiplomacia, Cidades e Estados na Cena Global. Professor Gilberto, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde aos ouvintes do Revista CBN. Em primeiro lugar, é um enorme prazer poder participar do seu programa. Uma grande honra também. A honra é toda nossa, professor. Muito obrigada por conversar com a gente a respeito desse termo interessante. Me chamou a atenção. Primeiro, quero te fazer essa pergunta básica, que eu acho que o teu livro responde, inclusive para os interessados em relações internacionais e mais sobre política nos dias de hoje. A gente indica aqui o livro do professor Gilberto, que é o Paradiplomacia. Para quem está no YouTube, eu estou mostrando a capa do livro. Para você que está ouvindo a gente, o livro está sendo editado, foi editado pela editora Desatino. Qual é a diferença, professor, de diplomacia e paradiplomacia, e se isso é possível, se isso é um fenômeno recente devido ao tamanho e à influência de estados e cidades, como é que funciona esse tipo de política no âmbito atual, professor? Excelente pergunta, Pétria. Me permite explicar, ou tentar explicar, para as e os ouvintes e quem assiste aqui, que a diplomacia é uma temática que está presente desde que surgiram os Estados nacionais, Estamos falando aí da Idade Moderna, 1500. A gente tem escritos, dos primeiros cientistas políticos, dentre eles o próprio Maquiavel, que nos conta esse processo de formação da diplomacia. Passados 5 séculos, houve uma afirmação do Estado Nacional como o principal, que nós chamamos em relações internacionais, o principal ator das relações internacionais. E então a diplomacia é o meio de comunicação, é o meio de relacionamento entre Estados nacionais. Ocorre que antes mesmo do surgimento do Estado Nacional, haviam atores, haviam entidades que eram cidades, que eram regiões que já realizavam algo parecido. E a gente pode destacar, por exemplo, a Liga Hanseática na Idade Média, que durante séculos conectou cidades no norte da Europa, antes mesmo do surgimento do Estado Nacional. Mas com o surgimento do Estado-nação e a sua afirmação, no campo das relações internacionais, há uma grande dedicação à literatura, às pesquisas, voltadas para o estudo do Estado Nacional e da diplomacia estatal. O que ocorre? Com a globalização, com os processos de democratização e de descentralização, você se referiu à questão do poder, descentralização do poder, novos atores que são cidades, regiões, em outros países, são chamadas de províncias, no Brasil os estados, federados, constituem um novo corpo de atores que pratica aquilo que a literatura, principalmente a partir da literatura estadunidense, nos Estados Unidos, passou a chamar de paradiplomacia, que seria uma diplomacia paralela aos Estados nacionais, em grande medida convergente com esses próprios Estados nacionais, mas às vezes não tão convergente, às vezes criando algum tipo de conflito. Por quê? Porque também os Estados e os municípios têm interesses que nem sempre estão convergentes com os Estados nacionais. Um dos exemplos que a gente pode dar na atualidade é a própria COP26, que vocês noticiaram agora aqui nesse programa, onde o Estado brasileiro, no caso o governo Bolsonaro, tem uma posição que a gente sabe que é extremamente regressiva, extremamente prejudicial aos compromissos internacionais que o Brasil assumiu no campo ambiental, ao passo que os estados e municípios, a maior parte deles, está em linha, está em acordo com o que é o Paris 2015, com os acordos de meio ambiente. Então, a paradiplomacia é uma forma de exercício das relações internacionais de governos subnacionais que
não necessariamente é conflituosa com os governos nacionais, mas pode ser, muitas vezes, desafiadora, né, diante de situações como ocorreu com o Trump nos Estados Unidos e como ocorre no Brasil com o Bolsonaro, Petri. E uma questão que me vem quando a gente olha para esse fenômeno, vamos dizer assim, desse fortalecimento das cidades ou dos estados, quando há uma questão de crise interna. E é inegável que a gente vive uma crise interna política o que a gente fala de polarização, essa divergência. A gente observou isso fortemente durante a discussão das vacinas. E essa negociação toda, e a indelicadeza, muitas vezes, do presidente Bolsonaro em relação à própria China, alinhamento em relação a um presidente, não a uma nação. Como é que a gente vê esse fortalecimento, eu digo em relação aos Estados Unidos, né? A proximidade em relação ao Trump, não necessariamente aos Estados Unidos, né? Vídeo o nosso receio quando assumiu o Biden. Como é que a gente vê, professor, esse fortalecimento dos estados nessas negociações, essa internacionalização das cidades, por exemplo, isso gera algum tipo, ou pode gerar algum tipo de enfraquecimento do estado principal, do estado federal, vamos dizer assim? Petra, sua pergunta é excelente. Ela está no centro de grandes debates que nós temos em torno do tema da paradiplomacia e da cooperação descentralizada, também assim chamada. O que ocorre? Nós temos, dentro de uma perspectiva de uma enorme globalização e daquilo também que se convencionou chamar de global e local, o glocal, né? Essa conexão direta entre o global e o local, pensando que hoje, de acordo com os dados do Banco Mundial, mais de 60% da população vive em cidades, em regiões metropolitanas, no caso do Brasil, o IBGE nos dá 80%, é inevitável que cidades e estados possam ter voz nas relações internacionais, possam ter atuação e que não sejam impedidos por isso. Agora, o que a gente percebe, particularmente no caso do Brasil, e a gente, no livro, eu tentei, esse livro foi produzido durante a pandemia, então ele está muito conectado com essa nova era que nós estamos vivendo. Duas chaves importantes estão, digamos, empoderando municípios e estados para sair além das fronteiras nacionais. Uma é a questão ambiental e a outra é a questão da pandemia. No caso da questão ambiental, a agenda ambiental global, ela conecta diretamente as localidades ao sistema das Nações Unidas, por exemplo. A gente tem hoje uma série de possibilidades dentro do sistema da ONU que permite que cidades e estados ou províncias, como quer que seja chamada nos estados nacionais, possam sentar às mesas de negociações. O que a gente não tem ainda é a possibilidade dessa voz se transformar em voto, porque o voto somente os estados nacionais têm. Mas talvez no futuro a gente caminhe para isso. No caso da pandemia, nós tivemos diversos cenários, né, diferentes de acordo com cada país. No caso do Brasil, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia deixou muito claro, né, a omissão que o governo federal teve, né, na gestão da pandemia, uma gestão inclusive temerária, fez com que estados e municípios tivessem que sair a campo, né, para comprar equipamentos, comprar respiradores, comprar máscaras e também, no caso do estado de São Paulo, falando especificamente de São Paulo, o Instituto Butantan já havia uma negociação prévia, né, com a empresa chinesa Sinovac, e isso foi acelerado para compra de vacinas na Coronavac para produção, inclusive, de vacina, que é o caso da Butanvac, que está em curso, né, os seus testes. Então, se a gente olhar o movimento de cidades e estados durante a pandemia, no caso brasileiro, a gente está vendo uma paradiplomacia ativa, que é assim que eu chamo, uma paradiplomacia ativa, mas não necessariamente contrária ao que o Brasil já vinha desenvolvendo na sua diplomacia. O que ocorre é que o governo Bolsonaro retirou a diplomacia brasileira tradicional, respeitada, com uma reputação incrível, né, no campo internacional, retirou do trilho, né? Ela descarrilhou com o presidente Bolsonaro, com o negacionismo científico, não é, com o negacionismo do próprio aquecimento global e da própria pandemia. Então, os estados e municípios, eles de fato se empoderaram, e é importante dizer, Petra, que o Supremo Tribunal Federal, naquela primeira grande decisão de abril de 2020, garantiu autonomia para estados e municípios de atuar
por sua própria conta, na omissão do governo federal, inclusive no campo da saúde pública, no campo da emergência sanitária. E isso também incorpora a questão internacional, Petri. Eu quero te fazer uma última pergunta, professor. Eu estou conversando aqui com o professor Gilberto Rodrigues, falando a respeito desse termo da paradiplomacia, muito importante da gente entender nos dias de hoje. A gente tem mais 2 minutos de conversa, mas eu não posso deixar você ir embora sem fazer uma análise breve, rápida, mas que deixe também o nosso ouvinte instigado. O Brasil ele é conhecido tradicionalmente por suas relações diplomáticas, por terem grandes chanceleres nesse sentido. Então eu queria só uma última análise sua sobre esse momento nosso, inclusive que faz ainda mais sentido a gente discutir o que foi a paradiplomacia nesses últimos tempos. Queria uma última análise sua nesse sentido e também fazer o convite para os nossos ouvintes conhecerem um livro que é fácil, um livro rápido, mas muito importante para a gente entender a relevância do tema da diplomacia para um país como o Brasil, professor. Muito obrigado, Pétria. A diplomacia brasileira, ela sofreu, com a chegada do governo Bolsonaro, ela sofreu uma transformação, infelizmente, negativa, enorme, né? Por conta da postura ideológica do presidente Bolsonaro. Ele teve um ministro das Relações Exteriores, que foi Ernesto Araújo, que foi também um negacionista, né, em vários sentidos, e mais uma vez a CPI da pandemia mostrou, né, como que o Brasil não comprou vacinas quando tinha que comprar. E quem tinha essa atribuição era o Ministério das Relações Exteriores, que é o ministério que faz o relacionamento com outros estados e também, nesses casos, tem que intervir na questão de compra de equipamentos para a segurança do país, né? Então, a gente sofreu um grande abalo e ainda estamos, né, sofrendo um grande abalo, no caso da nossa diplomacia, porque o presidente Bolsonaro, ele trata a diplomacia de forma extremamente ideológica, ideologia de ultradireita, né? E isso retira a nossa tradição, a nossa reputação diplomática de um trilho, que é o trilho, né, da respeitabilidade, né, da confiança. Nós deixamos de ser atores confiantes, com confiança dentro do sistema internacional. E aí, inevitavelmente, estados e municípios, né, praticando a paradiplomacia, podem, inclusive, preencher essa lacuna que o Estado Federal abriu dentro do relacionamento com outros estados. Eu queria só destacar, Pétria, o relacionamento com a China. A China é um dos principais parceiros que o Brasil tem, né, das últimas décadas. É o país que mais compra commodities agrícolas do Brasil, commodities minerais também, e o governo Bolsonaro, até hoje, faz críticas totalmente infundadas contra o governo chinês. Em paralelo, o governo do Estado de São Paulo e outros atores, né, subnacionais, tentaram reverter esse cenário, né, não só negociando com a China, com o governo chinês, mas exaltando a importância que a China tem para as nossas relações internacionais. Então, o que eu destacaria é de que, claro, existe toda uma preocupação na literatura que trata sobre esse tema, se essa paradiplomacia não poderia causar algum tipo de fragmentação nos estados. Mas a experiência nossa brasileira mostra que não foi nesse sentido que a paradiplomacia tem sido exercida e foi exercida. No sentido de que os estados e municípios possam exercer a sua legitimidade, né, enquanto atores internacionais, para o bem da população, e no caso da pandemia ficou evidente, né, que o cenário de atuação paradiplomática foi muito benéfico, e ainda é benéfico para a população, Petri. Professor Gilberto Rodrigues, professor associado da Universidade Federal do ABC, onde coordena o programa de pós-graduação em Relações Internacionais, lança agora esse livro muito importante, muito legal para a gente ter aí como base para a diplomacia, cidades e estados na cena global. Professor Gilberto, muito obrigada pela gentileza em conversar com a gente hoje aqui. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Pétria. Uma boa tarde a todas e todos.